Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Podemos sentar? Ô, glória. Obrigado, grupo de música. Unção preciosa nesse lugar. Quantos estão felizes nessa manhã? Amém. Bom demais. Falaram sobre os visitantes, né? Mas eu queria ver os visitantes de pé. Quem visita a igreja aqui pela primeira vez, pode ficar de pé, só para eu ver? Seja muito bem-vindo. Quanta gente! Que lindo, né? Família linda nos visitando aqui também. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus, tá? Pode sentar. Aleluia. E eu queria saber também quem vai ser batizado aqui, fica de pé. Eita, glória! Uhul! Pode dar uma salva de palmas. Aleluia! Aleluia! Muito obrigado, Senhor. Pode sentar. Isso é bom demais, professando a fé que eles possuem em Jesus Cristo, a fé e a obediência em Jesus Cristo. Isso é muito bom. Hoje o culto vai ser um pouco diferente, porque não por causa da minha toalhinha amarela, tá? Foi que o Wesley encontrou na feira para me ajudar, para eu secar o suor aqui. Eu falei, acha mais discreta. Eu acho que não ouviu essa parte. Estou brincando, a outra era rosa. Obrigado, Wesley. O culto vai ser um pouco diferente, pretendo ser dinâmico aqui, porém, a palavra, embora venha a ser dinâmica e mais rápida, ela é repleta de unção e graça para alcançar as nossas vidas. Por quê? Hoje o culto vai terminar lá fora com batismo. E ainda bem que o almoço de domingo geralmente demora um pouco mais, né? E os maridos que se responsabilizaram pelo almoço hoje, né? E as mulheres perderam a chance. Era a chance da mulher gritar, a mulher não falou amém e acabou. O marido não vai. Eita! Vocês não estão ligados na palavra, gente. Tem que ficar ligado o tempo todo. Eu falei amém. A única que eu não queria que falasse amém falou. Não, a segunda chance já era, passou, Jesus já veio. Gente, vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, porque aqui nós podemos agradecer o Teu nome, glorificar a Ti, ler a Tua palavra, Pai, meditar acerca das Tuas Escrituras. Tua palavra é viva, Senhor, e fala aos nossos corações. Estamos tão felizes, ó Pai, pelo posicionamento dessas pessoas que vão ser batizadas em Teu nome, Senhor. Somos tão gratos a Ti, mas também queremos clamar a Ti, ó Pai, para que o Senhor encontre corações disponíveis para receber uma porção da Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações e seja glorificado e que nós sejamos edificados nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 3. Você que não trouxe Bíblia, a mídia coloca aqui na televisão, geralmente. Também Mateus, capítulo 3. Versão Ara. O batismo é instituído por Jesus Cristo na grande comissão. Isso vai estar em Mateus capítulo 28, mas antes disso já aparecia o batismo, inclusive no Novo Testamento, nós vamos para lá. Então, Mateus 3:1. Exato, aleluia. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então João Batista, só até aqui, ele utilizava o batismo como um símbolo de arrependimento e preparação para a chegada do reino de Deus. Era como João Batista utilizava o batismo. E no verso 11 do mesmo capítulo, no verso 11, nós lemos assim, Mateus 3:11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar.
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Aleluia. Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Amém. Glória a Deus. Daí, descendo um pouquinho mais, pulando um versículo aí, no versículo 13, nós vamos ver Jesus sendo batizado. E é interessante que nós vamos ver que Jesus primeiro é batizado para depois começar o seu ministério público e recebendo a aprovação divina. Além disso, ele vai receber a aprovação divina. Então, no verso 13, diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, eu tenho alegria. Então, aqui nós vemos Jesus, ele primeiro é batizado, para depois começar a sua vida ministerial pública. E também nós vemos a aprovação da parte do Pai, quando ele fala para Jesus: abre os céus, vem o Espírito Santo em forma de pomba e diz: este é meu Filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Amém? E antes de Jesus ser assunto aos céus, ir aos céus, ele estabelece duas ordenanças na terra, para que nós venhamos obedecer, para aqueles que professam a fé nele. Então, Jesus estabelece duas ordenanças. Uma delas é o batismo, a outra delas é a ceia, a Santa Ceia que nós celebramos. A Santa Ceia ela vem substituir a festa da Páscoa, que era celebrada antes mesmo de Cristo. E ali ele substitui a Páscoa, e os elementos representam o seu corpo, que é o pão e o vinho, que representam o seu sangue, sua carne e seu sangue. Nós não vamos nos aprofundar na ceia, porque na ceia, normalmente, nós nos aprofundamos nesse estudo na Páscoa. E eu não sei se você já viu, mas o mercado já está tendo vinho de Páscoa exposto. Já, né? Os pais que lutem. Mas a Páscoa está chegando, e você quer saber a fundo sobre a Páscoa, na Páscoa nós vamos ter ministração sobre a Páscoa e sobre essa ordenança que foi estabelecida por Cristo também, que é a Santa Ceia. Mas hoje nós vamos pegar mais sobre o batismo. Amém? Amém? Agora, detalhe, é um mandamento, é uma ordenança. Deus mandou que todos aqueles que creem nele, sejam batizados e tomem a ceia. Só que eu quero lembrar aqui que um dos homens que foram crucificados com ele, o reconheceram como Messias, e ele não teve tempo de ser batizado, não teve tempo de fazer discipulado, não teve tempo de tomar ceia, mas ele foi salvo. Amém? Amém? Você lembra dessa passagem? O homem crucificado ao lado de Jesus o reconheceu como Messias, ali recebeu salvação, porque não teve tempo. Então, eu pego essa passagem e falo: André, então, se ele foi salvo sem ser batizado, sem fazer discipulado, sem frequentar a igreja, então, eu também não preciso me batizar. Não é bem assim. Vamos abrir em Atos, capítulo 8, no verso 26 em diante. Vamos ver que história linda. De fato, ele não teve chance de ser batizado mesmo, gente. Se ele tivesse chance, olha essa passagem aqui. Atos 8, 26 em diante. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha no deserto. Ele se levantou e foi. Tão bom ele respondendo tão rápido assim. Ele se levantou e foi. Essa obediência linda. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo
era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seu tosquiador, assim ele abriu a boca. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe pudera descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Preste atenção até aqui. Se por um lado o homem na cruz não teve chance de se batizar, esse eunuco não perdeu a oportunidade. Estava no caminho, estava de passagem no caminho, ele ouviu acerca de Jesus. Quando ele viu a água, ele falou: ô Filipe, para o carro. O que me impede de ser batizado agora? Ele não teve tempo de chamar a família para assistir. Ele não teve tempo de preparar uma roupa, talvez para se trocar. Porque o que importa mais é a obediência ao Senhor. Amém. Jesus falou que precisa me batizar? Bora lá, para o carro aqui, tem água ali. Nem sei como que era o estado daquela água. Mas eu posso falar que o estado do coração do eunuco era muito bom. E Filipe estava lá para obedecer uma condução do Senhor. Então, ele de pronto obedeceu ao que Jesus falou. E já foi ser batizado. Obedecer foi mais forte de qualquer situação que o cercava. Independente de para onde ele estava indo, se tinha muda de roupa ou não para se trocar, se entrou lá de sunguinho. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Ele foi e obedeceu ao Senhor. De pronto, obedeceu. E é importante sabermos que a simbologia de ambas essas ordenanças, elas trazem um valor espiritual. Elas trazem simbologia nessas ordenanças, trazem um valor espiritual que são inexplicáveis na sua totalidade. Tá? A ponto de vermos manifestações naturais, até mesmo sobrenaturais na prática dessas ordenanças. Eu vou repetir. Não dá, essas duas ordenanças, não dá para explicar na sua totalidade, dá para explicar a simbologia delas. Mas o que acontece no mundo espiritual é inexplicável na sua totalidade. Nós temos visto milagres acontecendo, inclusive, durante o batismo. Vocês viram ano passado, aquele americano que não enxergava, tinha 20% da sua visão enxergando, depois que foi batizado? Pessoas libertas. Quantas coisas estão acontecendo? Mas, além do que os nossos olhos podem ver, muito maior é o que nossos olhos não veem o que está acontecendo no mundo espiritual. Aleluia. Amém? Aleluia. A obediência a uma palavra vinda da parte de Deus pode mudar por completo uma situação. E aqui eu quero que você fique ligado. Independente de você veio para se batizar ou não, para ser batizado ou não, eu quero que você preste atenção nessa frase e leve ela hoje contigo, que a obediência a uma palavra vinda da parte de Deus pode mudar por completo uma situação. Quem aqui já vive isso? Pouca gente. Quem aqui já vive a obediência à palavra do Senhor que vê situações se mudando? Amém. Nós damos testemunhos disso. Isso acontece mesmo antes de Jesus Cristo nascer. Nós vemos quando o profeta Eliseu manda uma palavra a Naamã, com o corpo repleto de lepra. Ele fala para Naamã: vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão.
E ele achou estranho, até relutou com relação a isso, mas ele foi e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E ele saiu com o corpo purificado, com a pele purificada. Mas ele obedeceu uma direção vinda do Pai, porque Deus usou o profeta para falar com Naamã. A viúva de Sarepta, com um pouco de farinha e azeite, seguiu a palavra do profeta Elias. Deus manda Elias ir para Sarepta, pois uma pessoa ia sustentar ele, quando estava um grande tempo de seca e fome sobre a terra. E lá ele encontra uma viúva, que já é estranho, porque a viúva não teria condições para sustentar ele. Mas se Deus falou, está falado. E quando ele chega para essa viúva, ele vai ver o que ela tem para comer. E ela só tem um pouco de farinha e azeite. E ela fala que ia preparar a última refeição para ela comer com seu filho e depois morrer. Porque não tinha esperança nem de chuva naquele tempo. Então o homem de Deus dá uma palavra para ela. Você acha que veio a palavra provisão, a chegada na sua casa? Não, a palavra foi: faz para mim primeiro. E eu não sei se você se coloca no lugar daquela mãe, mas eu me coloquei no lugar daquela mãe, eu ia olhar para ele e falar: o quê? Multiplica aqui que eu faço para tu. Mas não, ele falou: faz para mim primeiro. E ela fez o pão primeiro para o profeta. E aquela farinha e o azeite não cessaram, não acabaram, até que viesse chuva sobre a terra. Então, ela obedeceu uma direção à palavra do Pai, e houve bênção ali, porque ela obedeceu. Vamos ver uma passagem bíblica sobre isso que eu estou falando, em João capítulo 9. Sobre Jesus curando um cego de nascença. Evangelho de João, capítulo 9, no verso 9. Aqui Jesus já tinha curado esse cego de nascença. E uns diziam: é ele. Outros: não. Está falando acerca do cego, amém? Amém? Amém. Estão me ouvindo aí atrás? Amém. Eu não sou pregador que grita não, hein? João capítulo 9, verso 9 diz: uns diziam acerca do cego: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Então uns diziam: é ele mesmo, sobre o cego de nascença. Nos conhece, é ele. Outros falavam: não é possível. Não é ele. Só parece com ele. E ele falava: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? E ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Daí disseram-lhe, pois: onde está ele? Onde está esse Jesus? Ele respondeu: não sei. Então eu declaro, em nome de Jesus, para aqueles que estão se batizando hoje, pela fé, que os olhos espirituais de vocês vão estar mais abertos, como vocês nunca viram antes. E não significa que vai ter resposta para todas as coisas. Porque eles perguntaram para o cego: cadê Jesus? Ele falou: não sei. Mas uma coisa era certa, ele podia ver. Então, nem sempre vamos ter todas as respostas. Mas eu declaro em nome de Jesus que olhos espirituais vão ser abertos. De uma forma ainda surpreendente, que vocês não tiveram ainda. Peguem isso pela fé. Porque tanta gente tocou em Jesus Cristo, mas uma mulher alcançou a virtude dele quando creu e tocou nas vestes de Jesus. Porque está na base da fé. Eu sei que o Senhor já tem falado ao coração de vocês, senão vocês não teriam decidido ser batizados. Mas eu creio que existe mais o Senhor. Vai além da simbologia e da ordenança do Pai. Existe um poder espiritual que acontece quando estamos obedecendo. E para a igreja inteira, nós sabemos que quanto mais nos aproximamos, obedecemos a palavra do Senhor, mais manifestamos a glória dele.
Eu vou repetir, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus Cristo, obedecendo a sua palavra, mais se manifesta a glória dele em nós, a ponto de olharem para as nossas vidas, para a gente falar assim, é o André, mas não é ele. Não é porque eu fiquei mais bonito. Com o tempo, né? Até o que estava me atrapalhando caiu já, está saindo. Gastava tempo penteando, não gasto mais, né, amor? Misericórdia. Mas, quanto mais nós obedecemos a Jesus Cristo, a sua palavra, mais vai ser comum ouvir pessoas falando assim, é ela, mas ela está diferente. Aleluia. Quantos aqui já ouviram isso? É o testemunho desse cego, que antes não via, agora vê, e as pessoas falam, é ele não. E ele falava, sou eu. Aleluia. Mas o que aconteceu com você que agora vê? É Jesus na causa. E para você também tem solução. Não é desse jeito? E aí nós temos muitas outras passagens que a obediência à palavra de Deus traz grande resultado. Pedro na pesca milagrosa, Jesus falando, lança a rede, Pedro. Depois de a noite inteira pescando e nada pegando, ele obedece à palavra do Senhor e grandes coisas acontecem. E por que eu estou falando isso? Quem está se batizando hoje está obedecendo. Amém. É uma palavra lançada por Jesus. Amém. Josué na queda do muro de Jericó, eles cercando os muros de Jericó, onde já se viu andar de volta de uma muralha gigantesca, indestrutível aos olhos humanos e a tecnologia daquele tempo, tocando trombeta e aquilo lá vai ser derrubado. Mas eles tiveram uma atitude de fé ao fazer isso. Foi com base numa orientação. Noé na construção da arca. Foi uma direção do pai. Gideão reduziu o seu exército de 32 mil homens para 300 homens para guerrear e vencer os medianitas. Eu não sei você, mas se você está indo para uma guerra, tem 32 mil homens, e Deus vai reduzindo e manda você reduzir para 300. Como tu fica? Deus, vai tu na frente aí, porque de 32 mil, eu acho que dava até para tirar uma onda, né? Cada um pega 3, mas com 300, isso é bíblico, e eles ganharam dos medianitas. Eu não sei se foi fácil reduzir esse exército não, viu? A princípio parece uma coisa de doido. Reduzir o exército 100 vezes o número para ir para uma guerra. Construir uma arca longe do mar. Dar voltas e tocar trombetas em volta de uma muralha indestrutível. Lançar ao rede ao mar depois de ter lançado a noite inteira e nada ter pescado. Mas Pedro fala, tá bom, sobre a tua palavra eu lanço. E o resultado foi maravilhoso. Por isso se chama pesca milagrosa. Dar a última refeição a um estranho. Dar sua última refeição a sua e do seu filho a um estranho. Também não parece coisa de doido. Mergulhar num rio 7 vezes. Parece coisa de doido. Parece loucura. Daí nós vemos aqui. Ir para um culto a mais de 10 mil quilômetros de distância de Israel, onde essas histórias aconteceram, para chegar seco e sair molhado. Parece loucura? Por causa da sua fé? Por causa da fé de vocês, é o suficiente para vir aqui e ser batizado? É? Aos olhos de muita gente isso é loucura. Você foi numa igreja, vai numa igreja, num culto, a mais de 10 mil quilômetros de distância de Israel. Se for pegar voo, é de 12 a 14 horas daqui para Israel. Se for de navio, é de 20 a 30 dias de viagem. E você está aqui, por causa da sua fé, você vai sair molhado mesmo. O que nós fazemos pelo nosso Senhor é muito mais. É muito mais. A ponto de parar o carro no meio do caminho, para aí, achei água ali. O que me impede de me batizar agora? Nós reconhecemos que o Senhor fez por nós é muito maior. Amém. Eu não gosto muito dessa ideia de que algumas pessoas ficam clamando, parece que Deus está mendigando para que você aceite Ele. Eu posso te falar,
que o que Jesus fez por nós é muito maior do que alguém mendigando ou precisando do seu favor. É alguém que nos ama, e o amor é poderoso. O amor é muito poderoso, porque o amor ele não vê interesse e faz numa via de mão única, que ele nos ama e ele nos indica a escolher vida. É uma escolha. Ele não vai morrer mais uma vez por nós. Ele já fez. E agora fica o convite da gente escolher morrer para nós mesmos e vivermos para Cristo. Nós aceitamos, escolhemos viver por Ele. E na terça-feira, na casa do irmão Wilson, no culto lar, foi uma bênção. Eu citei sobre isso, que um pai, ao educar um filho, não deixa o filho fazer o que ele quer, porque ele ama o filho. Se eu pegar duas crianças de 10 anos, uma onde os pais deixaram ele fazer o que ele quisesse, tudo, e o outro que o pai instruiu, qual vai ser a criança mais saudável? A que teve cuidado do pai, com certeza. Porque se deixa uma criança escolher o que vai comer, ela vai comer só comida saudável? Eu acho que vai ser Doritos de manhã, à tarde e à noite. Coca-Cola, McDonald's, só coisa boa, né? Daí a criança, se ela pudesse escolher, ela ia para a escola ou não? Ela aprenderia a ler ou não? Ela tomaria as coisas do outro ou não? Ô, tomaria! Até hoje eu lembro do Máximos que um vizinho tinha. Máximos, para quem não conhece, foi o primeiro carrinho de controle remoto criado, que chegou no Brasil. Isso em 1980, eu vou entregar a idade. 1986, tinha um vizinho, ele era rico, porque ele tinha um Máximos. E aí a rua ficava cheia de crianças sentadas num murinho assim, vendo o carrinho. E o gordinho, tinha que ser gordinho, não gosto de gordinho. E o gordinho na sala, ele controlava de longe com Máximos. E se eu pudesse, eu tomava para mim aquele carrinho. Nunca tive um Máximos. A criança, se você não deixa ela fazer o que ela quer, ela toma aquilo que é do outro, porque ela quer para ela. Quando nós enxergamos Deus, Criador dos céus e da terra, a sua sabedoria em tudo que Ele fez, nós escolhemos deixar de ser sabichões e cuidar da nossa própria vida e deixamos Ele cuidar da nossa vida. Chega um momento que eu falo, Deus, entendi. Essa comparação é até injusta, porque um pai para uma criança, da diferença de um ser humano para com Deus, não dá nem para comparar. Mas chega uma hora que eu falo, Pai, eu entendo que o Senhor sabe mais do que eu, que o Senhor me ama e quer me conduzir em triunfo, em amor, e eu prefiro dar ouvidos ao Senhor do que fazer o que eu bem entendo. E por isso eu subjugo minha vida, meu corpo, minha carne, a tua vontade, e quero viver a tua vontade. Ah, vou tropicar? Tropica, mas vai levantar pela graça e misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Ele vai nos instruir, Ele vai nos guiar. Oh, glória! E eu vou te falar, é melhor uma criança que foi educada teve boa educação do que um que foi abandonado, está solto. E eu te falo da mesma forma, é melhor uma pessoa que é instruída e guiada por Deus do que aquele que faz a sua própria vontade. Na própria vontade, na vontade do Pai você não vai ver ninguém roubando. Na vontade do Pai você não vai ver sonegando. Na vontade do Pai você não vai ver adulterando. Na vontade do Pai você não vai ver pessoas buscando seus próprios interesses de forma egoísta e mimada, mas vivendo a vontade do Pai. Você fala, André, eu conheço um crente que é mó safado. Ele está na caminhada e espero que ele melhore. Mas eu não posso justificar a minha vida para com o Pai pela falha do outro. Isso é balela, gente. Quando chegar diante do Pai, eu não vou poder, já falei isso aqui, eu não vou poder chegar lá diante do Pai, no dia do juízo final, e falar, Deus, André, é só hora de ser julgado. Tá bom, mas antes eu posso falar de um vizinho meu, um gordinho que tinha um Máximos, porque ele não me emprestou o Máximos. Eu posso falar de um vizinho meu, era bandido, era ruim, eu posso ser salvo porque ele era pior do que eu? André, agora a conversa entre eu e você, esquece tudo. Agora, sou eu e você, porque eu falei no seu coração. A minha criação mostrou que eu era real, que eu existia. Não mostrou? Daí ele fala, agora vamos trocar uma ideia. Eu e você, sem olhar para os lados. Senhor amado,
A Bíblia fala em Coríntios que quando vier o que é perfeito, tudo que é em parte será aniquilado. Então veremos como verdadeiramente somos. Isso significa que todas as escamas, toda ignorância dos nossos olhos vão cair. E nós vamos ver plenamente, a ponto de ver o quantas vezes nós negamos a Cristo e somos dignos de castigo eterno. Mas também vamos enxergar quando Satanás, que é o nosso acusador, chegar para a gente e falar assim, o André não presta, e eu vejo Jesus crucificado, santo, maravilhoso, entrando como cordeiro e falando, mas eu morri no lugar dele, porque ele se entregou por mim. Agora eu fico pensando, Satanás gosta de inventar história. Ele gosta de aumentar e inventar história porque ele mente o tempo todo. Eu fico pensando, o crente que não se batiza, ele vai chegar diante do Pai e falar, ele era crente, nem se batizou. O cara que estava lá da cruz, tudo bem, não teve tempo, mas esse aqui, ó, passou lá 2 anos dentro da igreja, se batizou porque não quis. Ele era crente, Jesus, e ele vai nos acusar. Oh, glória! Mas, em Deuteronômio 30, 19... Vamos ver lá Deuteronômio 30, 19. Eita, aleluia. Diz assim, Deus falando, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas. Esta fala é voltada para o povo de Israel, para Moisés, só que ela serve para nós, porque nós sabemos da imutabilidade de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E olha o que ele fala neste versículo. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então eu te falo aqui, que ser cristão, optar na vida por Cristo, é uma questão de escolha. Nós devemos escolher a Jesus Cristo todos os dias. E o batismo é um mandamento, uma ordenança do Senhor, e cheia de simbolismo e poder e unção e graça para isso. Mas vai muito além disso. Porque o batismo não garante que uma pessoa vai ser salva. Eu já vi pessoas que foram, um rapaz, um irmão meu, que ontem mesmo falava dele para a Luciene, foi batizado no mesmo dia que eu fui batizado. E ele não está mais firme nos caminhos do Senhor. E eu fico triste por isso. Mas não é da responsabilidade do ministro de Filipe que batizou o eunuco de acompanhar a vida cristã do eunuco. A não ser que o eunuco fosse pastoreado por ele. E o batismo não salva, mas o salvo se batiza. Amém. Amém. E além disso, da nossa escolha pelo Senhor, nós sabemos que o Senhor não nos deixou sozinhos nessa jornada. Ele nos envia o Espírito Santo, a qual faz morada em nossas vidas e vai nos ajudar na caminhada cristã. E eu acho lindo isso. Ontem eu conversava com um cabeleireiro, que eu cortei meu cabelo ontem. Só lateral, mas eu cortei. E vocês dão risada, né? Olha o som chegando aí para você, cuidado. Daí... ele é cristão, a gente começou a conversar, ele gosta de jogar videogame, e ele estava falando sobre um jogo que Deus mandou eu parar de jogar. E ele não, ele salvou o jogo, ele é cristão, não deixou de ser crente por causa disso. Mas eu estava jogando um joguinho, e o Espírito Santo falou para mim, esse jogo não é para você. Eu, tá bom, estava legal, mas não é para mim, não é para mim. Faz anos isso. Teve série que eu estava assistindo, que eu tive que parar, porque o Espírito Santo falou para mim, essa série não é para você. Talvez Deus fale algo no seu coração que é para você, não é para mim. Talvez Ele fale para uma pessoa, para com açúcar. E daí você, só porque para você parou com açúcar, por uma direção do Espírito, porque talvez tivesse tendência a diabetes ou alguma outra coisa. Embora que açúcar é bom evitar para todo mundo, a gente sabe disso. Mas veio uma direção específica para você, não é que porque aconteceu isso que você vai fazer virar uma doutrina, onde ninguém pode consumir açúcar. Amém? Mas sabe o que é lindo? Na condução do Espírito Santo, ele fala coisas para mim que eu vou ter que responder para ele. E ele fala coisas para vocês. Por isso, a igreja falha
em pregar doutrina, religiosidade, para quem nem tem comunhão com o Espírito Santo. E eu falo, quem gosta de uma cachaçinha é bem-vindo na igreja. Quem fuma é muito bem-vindo na igreja. Fique em paz, meu querido. Se isso te incomodar um dia, o Espírito Santo vai falar com você e ele vai te ajudar a deixar isso daí. Porque cristão é tudo X-Men, né? É ex-traficante, é ex-drogado, é ex-adulto, é ex-mentiroso, é ex. É tudo ex. E é tudo com a ajuda do Espírito Santo. A ponto de não sermos reconhecidos. Estão comigo? Agora vamos voltar a falar do batismo, porque a gente já tem que, aleluia, continuar o culto ali. E enquanto João batizava, como símbolo de arrependimento, nós vamos ver Jesus, vamos abrir em Romanos capítulo 6, Romanos 6:3, nós vamos ver Jesus dando um significado ainda mais profundo. O batismo se tornou uma expressão de fé, obediência e identificação com sua morte, sepultamento e ressurreição. Eu vou repetir isso aqui, porque hoje pessoas vão ser batizadas, e o batismo se tornou uma expressão de fé, obediência e identificação com a morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Amém? Daí ele diz assim, Romanos 6:3. Aleluia. Ou porventura ignorais, ali, apareceu. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aleluia. Posso ouvir um amém de quem vai se batizar? Vocês não ouviram esse versículo, não. Eu vou ler o 4 de novo. E eu espero um amém de pelo menos quem vai se batizar, hein? Oxi! Olha, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Até quem não foi... Eita glória! A ponto de falar, é tu mesmo? Está diferente? Simboliza também o novo nascimento espiritual, mostrando que a pessoa que crê passou da morte espiritual para a vida em Cristo. João 3:5. Aleluia! João 3:5. Respondeu Jesus. Quem falou isso aqui? Jesus. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então simboliza um novo nascimento espiritual. E Jesus falando com Nicodemos, não é o nosso Nicodemos Cafu, esse aqui é jovenzinho, mas ele diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí Jesus, depois de ter ressuscitado, ele passou ainda 40 dias na terra com os discípulos. E antes de ser assunto aos céus, ele estabelece o batismo como um mandamento, como uma ordenança, na grande comissão. E aí nós vamos ver o último versículo aqui em Mateus capítulo 28. Aleluia. Mateus 28:18. Isso antes de Jesus subir aos céus, olha o que ele fala. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. E hoje, ministros do Evangelho, com fé na autoridade da palavra de Deus, na obediência das suas ordenanças, nós vamos cumprir, com grande alegria e temor, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como
Pedro disse para Jesus, quando Jesus fala para ele lançar a rede, Pedro fala, sobre tua palavra eu vou lançar. É assim que nós, que ministros estamos lá, fazendo batismo, batizando as pessoas, fazemos. Jesus, com base na tua palavra, imagina que é uma Bíblia. Com base na tua palavra, é sobre a tua palavra que nós vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós tememos ao Senhor. E é com base na palavra do Senhor, porque Ele lançou uma palavra e nos orientou a batizarmos, ensinarmos e a sermos batizados, porque eu já fui batizado. Nós vamos fazer isso. É sobre a tua palavra, Jesus, que nós vamos fazer isso. E a grande graça nisso, gente. A grande graça nisso. Amém? E eu não vou embora sem perguntar se tem alguém aqui que escolhe Jesus Cristo, que nunca fez essa decisão, mas ouvir essa palavra e dentro do seu coração algo já fala e pulsa dentro de si, que fala, rapaz, você é meu, foge não. Não adianta correr. Você é meu. Jesus falando isso no seu coração. Se você está aqui e nunca confessou a Jesus, o que é confessar a Jesus? É vir aqui na frente e falar, eu quero receber uma oração e falar que eu aceito, e eu escolho Jesus para ser Senhor e Salvador da minha vida. Se você nunca fez isso publicamente e quer fazer hoje, eu quero que você dê um sinal com a mão, porque a gente quer orar contigo. Se tem alguém que quer escolher Jesus Cristo nessa manhã, sem vergonha, mas para viver em novidade de vida, você dá um sinal. Amém? Aleluia. Aleluia. Você já vai ser batizado. Mas você já confessou Jesus? Então vem para cá. Aleluia. Que bênção. Pastor Cafu, quero você aqui, Cafu. Eu peço sempre para o Cafu me ajudar na hora de confessar Jesus Cristo. E mais alguém vai tomar essa decisão? É tão importante, percebe que ela vai ser batizada hoje. Mas ela ainda não tinha feito essa confissão diante das pessoas. E nós confessamos a Jesus Cristo todos os dias. Não é confessar aqui e amanhã chutar o cachorro do vizinho. É confessar aqui e continuar confessando todos os dias. Esse é um compromisso que nós fazemos. Mas a grande poder espiritual, hoje você está confessando aqui, na frente dos irmãos, porque é uma família de Cristo, que tem a mesma fé, ligados no mesmo Espírito, e depois vai obedecer o batismo do Senhor. Grandes coisas estão para acontecer. A ponto de pessoas olharem para você e falar, você está diferente. Isso era legal, mas você está melhor. Eu creio nisso. Amém? Então, o pastor Cafu vai te orientar para fazer a oração de aceitar a Cristo. Última chance, hein? Peraí, última chance. Alguém aí é ousado? Ora. Aleluia. Se Jesus voltar terça-feira, como tu vai estar? Questão de escolha. Céus e terra o Senhor colocou diante de nós. Bênção e maldição. Escolhe, pois, vida, diz o Senhor. André, mas eu estou cheio de vícios aí nessa vida. Ninguém aceitou Jesus bonitinho, e vou te falar, o Senhor nos amou. Quando nós estávamos no lama, salvo dos pecados, Ele se entregou por nós. Aleluia. Não quando nós nos tornamos bonitinhos, até mesmo porque estamos longe de alcançarmos a estatura de Cristo. Mas uma coisa é certa, hoje eu estou melhor do que ontem. Isso é pela fé. Então o convite é para que você seja ousado e responda um chamado que fala no seu coração. Porque uma coisa eu sei, toda criatura tem saudades de quando tinha comunhão com Deus lá no Jardim do Éden. E fala no coração. Essa saudade só pode ser suprida com Jesus Cristo. Não é nenhum esporte, não é nenhum time, não é nenhuma ocupação que ocupe o lugar do Senhor em nossos corações. E eu te falo isso como alguém que já buscou em outras coisas essa alegria. Mas só o Senhor preenche de forma graciosa, a ponto de caminharmos com Ele, em graça e em novidade de vida. Então, se você tem algo no coração, quero que você levante a mão com ousadia. Não é para você começar a frequentar essa igreja. É para você fazer um saculejo espiritual na sua vida. Amém? Depois de terminar o culto, não me procure não, porque a chance é agora. Isso aí.
Amém. Aleluia. Eu, Tayane, confesso que Jesus é o único Senhor e Salvador suficiente e pessoal da minha vida. Pai Celestial, escreve meu nome no livro da vida e te agradeço por ter me comprado por um alto preço. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu conheci a Tayane porque ela foi professora do meu filho Pedro. O Pedrinho, pequenininho, que está do meu tamanho, bichinho. 3 anos está do meu tamanho. E a Tayane, sempre eu falo com a Luciene, que saudade de quando a Tayane era professora do Pedro. Porque ela tratou com amor. Num colégio que não tinha esse retorno, feedback para os pais, mas ela fazia além do que as normas pediam. E, para mim, isso já expressa Jesus Cristo. Amar quem você talvez só vai ver por um ano, sabe? E esse amor já transbordava sobre a vida dela. E eu tenho muita alegria de ver a Tayane aqui confessando a Jesus Cristo, porque nós compartilhamos da mesma fé. E eu vejo que, ainda assim, mesmo você sendo tão legal, tem muita coisa mais para acontecer. E aquelas coisas estão no seu coração, que só você sabe com Deus. Deus vai agraciá-la com isso. Você se alegra com a vida da Tayane? Então vamos ficar de pé e orar pela vida dela? Obrigado, Senhor Jesus, pela vida da Tayane, Pai, que confessou Jesus Cristo como Senhor, Salvador, exclusivo da vida dela, Pai. Que ela não precisa mais buscar em nenhum lugar, mas ela tem, ó Senhor, o Senhor em seu coração. Obrigado pelo teu Santo Espírito que sela e é o penhor também, marcando a vida da Tayane, ó Pai, para que ela ande em novidades de vida, a ponto de não ser nem reconhecida, Pai, mas vivendo a graça e todos os teus planos da vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero saber se alguém aqui tem algum pedido de oração. Dá um sinal que a gente vai orar agora. Irmã? Josefa está enfrentando depressão. Seu Rubens também saúde? Fez operação. Priscila está internada com câncer. Lara, por saúde. Marisa está fazendo quimioterapia. Aleluia, Senhor. Marinalva, saúde. Vânia, questão de saúde também. Quem mais? Uma amiga minha, Fabiana, descobriu que está com câncer na tireoide. Fabiana. Gisele? Amém. Silvia, questão de saúde também? Senhor amado. Aleluia. Jesus curou um cego de nascença. No Antigo Testamento, antes mesmo do Filho se manifestar, pessoas eram curadas por Deus. Mas como as curas aconteceram com Jesus Cristo aqui na Terra, não se tinha visto ainda no Antigo Testamento. Só que quando Jesus ele opera milagres, sinais e prodígios e maravilhas, ele vai embora e fala, olha, o reino já chegou, o reino de Deus. A graça, a plenitude da graça se manifestou, que é Ele mesmo a plenitude da graça. E Ele fala, só que eu não vou deixar vocês sozinhos. Mas o Espírito Santo de Deus, a quem me ressuscitou, habitará em vós. E vocês farão os mesmos sinais. Aqueles que creem expulsarão demônios. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E nós cremos, pela fé de fato, que nós clamamos ao Senhor e temos testemunhado grandes milagres em nossos tempos. Então, cada um que falou o nome aqui, o Senhor já ouviu esse clamor porque Ele se faz presente. E nós vamos agradecer ao Pai, porque Ele vai além o nome dEle está acima de todo nome. E
Eu já contei aqui o testemunho e falei para a Luciene conhecer o pai do menino que eu falei, que ele nasceu com o coração do lado errado. E estava esperando fazer 2 anos para poder fazer a cirurgia e mudar o coraçãozinho dele, que isso ia trazer grandes complicações. E antes da cirurgia, no último exame, o coração dele tinha voltado do lado certo. Então, virou, e não parou de bater enquanto Deus virou. Esses dias eu vi um testemunho de uma criança que nasceu sem um pulmão, e quando foi para a UTI, médicos já tinham desacreditado dela, foram fazer a chapinha, apareceu o segundo pulmão. Fizeram 4 exames lá, e tem os exames. O exame sem o pulmão, e o bebê depois com um pulmão. Então, assim, gente, Deus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, continua operando milagres. O que basta, às vezes, é a gente fazer uma declaração de fé. E quando você clama, eu quero orar por Beltrano, Ciclano, você está falando isso porque você está crendo. E essa já é a manifestação de fé. Amém? Papai do céu, obrigado por pessoas que ousaram levantar um clamor no nome de cada um que aqui foi falado, ó Pai. Oh, nós unimos a nossa fé, Senhor, com essas pessoas que clamaram pelo nome de cada um. Depressão, câncer, quimioterapia, recuperação de cirurgia. Oh, Senhor, manifesta a sua glória e graça eterna e garantida para nós em tempo presente. Nós clamamos a Ti, Papai, que se manifeste em tempo presente. Nós te glorificamos, ó Pai, te exaltamos, porque o Senhor nos escuta pelo nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, não pelos nossos méritos, ó Pai, mas pelos méritos de Cristo na cruz, ó Pai. Somos gratos a Ti e ouviremos, ó Pai, os testemunhos, ó Pai, do que o Seu nome tem feito em nosso tempo. Em nome de Jesus, amém, amém. E eu selo essa palavra no seu coração. Você pode querer esquecer ela, mas ela vai matutar no seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Isso, você falou amém? Então é amém. Pastor? Aleluia. Aleluia. Deus é bom, né? Podemos sentar, querido, um pouquinho. Aleluia. Gratidão a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito e aquilo que Ele continuará fazendo em nossas vidas. Hoje nós somos muito gratos a Deus por essas vidas tomando decisões para se tomar um novo caminho, um novo rumo. É o que foi dito aqui. Aquilo que Deus falou ao seu coração, obedeça. Se nesta manhã, se você está aqui, já aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas, se quer descer as águas, só falar conosco, nós preparamos você para se descer, né? Nós não vamos negar o desejo do seu coração para tomar uma direção que Deus está te dando. Quem somos nós para impedir aquilo que Deus quer para a sua vida? Porque o desejo de Deus é maior do que um desejo de um pai, né? De um pai para com o filho. Então, o prazer de Deus é ver você bem, ver você bem sucedido. O querer de Deus é que você seja uma pessoa próspera em tudo, meu irmão, em tudo, em tudo. Não falo, não próximo e financeiramente, mas Ele quer ver você um todo. Isso é o prazer de Deus para a vida de cada um de nós. E que nós se alegramos com os irmãos, né, que vai ser batizado hoje, né? Isso é uma grande honra para nós, levar eles a esse conhecimento da palavra de Deus. Então, nós somos muito gratos a Deus. Eu gostaria que os que vai se batizar ficassem de pé. Aleluia. E, querido, vamos orar por eles. Por quê, amado? Porque muitos deles vêm para o batismo e o inimigo, ele traga um sentimento, às vezes, de culpa, traga, talvez, pensamento que estava lá no fundo do baú, né? Para trazer para a mente deles, para que eles não sejam batizados. Mas uma coisa é certa, Jesus Cristo já perdoou todos os pecados. Jesus já levou todos os nossos pecados para o mar do esquecimento. Aquele momento que nós reconhecemos Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus esqueceu dos nossos pecados, né? Então, muitas vezes, Satanás quer trazer uma lembrança para vocês, mas diga para ele, Jesus já levou.
Jesus já levou todos os meus pecados, todas as minhas condenações, Jesus já levou. Então, reconheça Jesus como o Senhor. Querido, uma coisa eu digo, não é porque você está na igreja, você está salvo. Você tem que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não é porque o seu pai frequenta a igreja, seu pai é pastor, sua mãe é missionária, você já está salvo. Não. Você tem como obrigação de reconhecer Jesus como Salvador da sua vida. Porque o meu pai não vai me salvar, quem vai salvar é Jesus Cristo. Meu pai natural, que eu quero dizer. Meu pai natural, minha mãe natural não vai me salvar. Quem vai me salvar é Jesus Cristo. Quando nós temos esse reconhecimento, nós somos salvos em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar por eles. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, e te damos graça por esses irmãos, Pai, que vai descer as águas, que vai ser batizado. Pai, eu creio no poder do Espírito Santo, operando grandemente na vida deles, no coração deles, abençoando, fortificando e renovando, Pai. Todos os pensamentos que não vêm de Ti caiam por terra. Pai, em nome de Jesus, todo medo, todo anseio, toda preocupação, nós declaramos por terra agora e declaramos, Pai, a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E agora vai ter as instruções e tem as pessoas para nos instruir, então você fica atento nas instruções. Aleluia. Então, queridos, nós vamos ter agora o nosso batismo. O pessoal do batismo vão ser os primeiros a sair, atrás de mim aqui, tá bom? Nós vamos estar nos preparando lá. E a igreja, nós vamos todos participar aqui do lado, amém? Amém. Não vai embora, ok? E também eu quero avisar que o nosso departamento de mídia vai estar tirando as fotos, tá? Então, eu sei que tem um parente aí que quer todo mundo tirar foto, mas nós temos uma área lá restrita. Cada um que vai se batizar vai ter sua foto individual, ok? No final, não vão trocar de roupa, nós vamos tirar uma foto também com todo mundo. Você também pode tirar foto com a sua família, ok? Então, e nós vamos respeitar, amém? Quando uma pessoa for se batizar, nós vamos chamar os familiares. Aí os familiares sinalizam aí, ok? E vai ser um tempo bom. Então, nós vamos sair agora primeiro com o pessoal que vai se batizar e depois o restante da igreja, tá? Eu creio que eles vão abrir os portões do fundo também, amém? Os diáconos vão abrir lá atrás os portões e também dá para sair por essa porta, ok? As crianças vão descer também para participar, que eu fiquei sabendo, pode chamar as crianças, tá? Que as crianças querem ver e nós temos que estimulá-los e mostrá-los, amém? Ensinar desde pequeno as verdades da palavra de Deus, amém? Você que tem o seu filho lá no DI, pai e mãe, pode ir lá buscar, então, tá bom? Que a gente vai estar esperando todo mundo. Amém. E só vou fazer oração aqui para encerrar o culto aqui, essa parte daqui. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, ó Pai, que a Tua palavra foi ministrada, estamos num momento tão precioso de comunhão, Teu Espírito está envolvido em tudo que nós fazemos, e eu declaro em nome de Jesus uma semana abençoada, ó Pai. Em nome de Jesus, uma semana abençoada e produtiva para todos nós, ó Pai, onde nós possamos ver as Tuas mãos, ó Pai, sobre as nossas vidas, a Tua graça, misericórdia, amor, transbordando em nós e através de nós. É isso que nós cremos e falamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos seguir as instruções. Está providenciando aqui para nós essa manhã, em obediência à Sua palavra, estamos aqui, ó Pai, com carinho no coração. Em nome de Jesus. Amém. Alexandre. O Alexandre. Quem é que é da família do Alexandre, hein? E o Alexandre, em livre e espontânea vontade, nos procurou para ser batizado no Senhor Jesus. E é sobre a palavra do Senhor, nós batizamos o Alexandre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
espontânea vontade. Quem é da família do André? Você está feliz por ele? André, no nome do Senhor Jesus, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ele é alto. Está a Andréia, nós como ministro do Evangelho, ela nos procurou para ser batizada. Tem alguma família dela aqui hoje? Andréia, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Gente, o Caio nos procurou 12 anos. A idade que Jesus foi apresentado no templo. E ele decidiu obedecer ao Senhor pela fé dele no Jesus Cristo, ser batizado. No livre espontânea vontade nos procurou. E assim nós batizamos o Caio. Por essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a Camila, né? A gente tem uma alegria porque a gente viu Camila nascer. Tem alguém da família da Camila aqui? Ela já é da nossa igreja, mas ela precisava dar esse passo de fé e ela nos procurou para se batizar. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te batizo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós, como ministro do Evangelho, o Ney desejou ser batizado, nos procurou. E a família dele está aqui hoje? Ney, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. A Gilmar nos procurou livre, espontânea vontade, é isso? Não foi forçada. Jesus falou o coração. E hoje, em obediência à palavra do Senhor, em obediência à fé que está no coração dela, ela vai ser batizada. Eu quero saber se tem família dela aqui. Família grande. Deus te batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus.
Esse é o Samuel. O nome dele já diz tudo, né? Foi um grande profeta, foi um homem abençoado por Deus. Ele segue esse nome. Eu sei que o Sérgio e a Lourdes nesse momento está muito feliz por isso. Porque Deus procurou, ninguém forçou ele a nada e ele está aqui, mesmo com essa pouca idade. Mas ele já decidiu o melhor da vida dele, que foi se batizar nas águas. E nós estamos felizes com isso. Samuel, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesta manhã nós temos a alegria de fazer isso na vida dele. E a família dele está por aqui. Glória! José, filho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ela faz parte do corpo, tem nos auxiliado e ela nos procurou também, por isso, espontânea vontade, para cumprir a obediência do Senhor Jesus. Então, Júlia, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luiz é filho da Samara com o Josué, que são diáconos nossos aqui. Eu sei que a alegria no coração de vocês está maior do que a nossa. Luiz, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A irmã Maria, poucos tempos que está com a gente aqui na igreja, nos procurou para se batizar, e nós com muita alegria hoje nós apresentamos ela na igreja do Senhor. Tem algum familiar dela aqui? Deus é bom! Não,
Maria, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia! Olha a Selma aqui. Cadê a minha? Cadê a Sil? Tá aí também a Sil? Não. Me ajudou? Mas cadê os parentes da Selma aqui? Família de Cristo se alegra, porque a Selma nos procurou livre e espontânea vontade para cumprir o mandamento do Senhor, a ordenança dele pela fé. Nós vemos que vai muito do que os olhos veem, Selma. E com essa alegria no coração, obedecendo a palavra do Senhor, acreditar nisso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marta nos procurou, de livre e espontânea vontade, né? E o nome dela é muito forte também, Marta, né? Você sabe quem foi Marta na Bíblia? Então você vai ficar sabendo que é essa Marta aqui também. E ela nos procurou de livre e espontânea vontade, e nós estamos aqui para batizar ela em nome do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anice, ela diaconiza aqui na igreja há um bom tempo, e ela desejou ser batizada e nos procurou, e hoje ela está sendo batizada. E tem a família dela aqui. Gente, às vezes as pessoas chegam em mim e ficam um pouco nervosas. Não fica nervoso, nós vamos deixar você na área. Você se libertar, tá? Às vezes as pessoas é natural, não é natural. Então, fica tranquila. Isso, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Aleluia! Gente, a Daiane, não preciso falar que ela nos procurou com livro de espontânea vontade, porque vocês viram lá dentro. Mas a Daiane está obedecendo uma ordenança de Jesus Cristo. Isso é símbolo e traz grande poder espiritual sobre a vida de quem assim precisa. E é com muita alegria que nós fazemos isso pela palavra do Senhor. A Daiane te batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O João nos procurou também, né? Agora já em cima da hora já. Mas a gente sabe que o João está aqui com resposta de oração. E até incentivar você. Quantos cultos de oração eu sei, quantas vezes a Fran não colocou o joelho no chão quando o João nem estava aí. E ela já via esse momento. Foi grande alegria. Nós, como igreja, ela os parentes dele. Quero falar uma outra coisa aqui. Para cair nas águas, para seguir o caminho do Senhor, não tem idade. Olha o cabelo do João pretinho. Ele está aqui tomando uma grande decisão, a melhor decisão da vida dele. Amém? João, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma decisão do João, já tem. A água está morninha, olha. Se quiser, a gente arruma roupa. Ah, eu não trouxe roupa, a gente arruma. Amém. Glória a Deus. É isso aí, gente. Essa decisão é uma decisão muito linda para o cristão, né? O cristão, ele tem que se batizar, o cristão, ele tem que tomar ceia, o cristão, ele tem que andar em novidade de vida. Isso é muito importante para a vida do cristão. Amém? Amém. Vamos orar para finalizar esse momento, né? É Deus batizados, olha para cá. Vou dar nossa aqui, né? realizando tudo isso, né? E separar a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, com coração grato a Ti, nós te damos muita graça. Muito obrigado, Senhor, porque tudo aquilo, Senhor, que nós planejamos fazer está se realizando, se concretizando. Porque o Senhor está no controle das nossas vidas, nos orientando, nos dando sabedoria, entendimento, habilidade, Pai, para
para fazer tudo aquilo que precisamos fazer, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, com o coração grato a Ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.